Olá pessoal, eu sou a professora Lívia Fortunato. A gente está chegando aqui no Bisural do Concurseiro para trazer algumas dicas, fazer algumas resoluções de questões especificamente para a prova da EA. E a gente vai ter aquele bate-papo informal, vamos resolver algumas questões de modo a trazer aqueles bizus para vocês, as principais dúvidas de prova que vocês têm e procurar fazer isso de forma bem otimizada, de forma bem dinâmica, através da resolução das questões, tá? Então, como eu já falei com vocês, meu nome é Lívia Fortunato e a gente está aqui no Bisural do Concurseiro para poder, obviamente, procurar o gabarito na prova, que eu sempre falo para os meus alunos que o que importa é o gabarito, só traz o gabarito e nada mais. Então, vamos ser bem diretos, começando a resolver algumas questões. Primeira questão que eu trago para vocês aqui é uma sobre artigos, tá? Um tema muito cobrado em prova, um tema muito atual, todas as provas da EA caem esse tema e a gente vai resolver aqui a questão buscando a melhor forma de vocês não caírem nas pegadinhas em relação a esse tema na prova, tá? Então a gente aqui observa que tem o seguinte, geralmente a banca tem esse padrão, tá? Ela vai te dar um texto retirando esses artigos nos quais você terá que completar. Aí começa a pane, Eu uso um artigo definido ou uso um artigo indefinido, O que ocorre? Esse artigo definido, o de, ele vai acontecer em diversas situações. Claro que aí você tem um rol de regras que ele vai ser utilizado. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ele é algo para especificações. Não é um ano qualquer, como o caso aqui da questão que a gente vai resolver, é um ano específico. Por exemplo, você utiliza o artigo definido de antes de práticas de instrumentos musicais, por exemplo, mas você omite diante de nomes próprios. Então aí, obviamente, a gente tem um rol de explicações, mas vamos ver nas questões como é que eu posso explicar isso para vocês da melhor maneira possível e dando os principais bizus, tá? Então a gente pega aqui essa primeira questãozinha, que começa com espaço, dizendo, para ano de 1665. Was very bad for England. Foi muito ruim para a Inglaterra. Aí você já começa a raciocinar o seguinte. Eu uso um artigo do tipo indefinido ou uso um artigo do tipo definido? Aí você pensa, foi qualquer ano? Ou foi o ano especificamente de 1665? Então daí você parte da ideia de que você não vai ter o artigo de modo genérico. Porque se eu tenho um artigo de modo genérico, eu uso a ou uso an. Porque se eu falo de coisas gerais, eu estou falando do artigo indefinido. Se eu falo de algo específico, eu estou falando do artigo definido. Então a gente já elimina de cara a letra A e a letra D, porque a gente vai seguir com a ideia que é um ano específico que foi ruim pela Inglaterra. Então aqui vai encaixar o artigo definido de, tá? Aí você vem. The year of 1665 was very bad for England. Epidemic of terrible disease. Bom, vamos lá. Observa aqui. Eu tenho o som de uma consoante. Na verdade, você pode se questionar, Lívia, eu tenho a letra ali. Perdão, falei consoante, vogal. Eu tenho uma vogal ali. A regra diz que N é para vogal e A é para consoante? Sim. Só que é o som, é o fonema. Então, observa o seguinte. A gente tem aqui, realmente a vogalzinha. E realmente ela representa o som da vogal. Porque tem alguns casos em que, apesar daquela letra, daquela tentativa de representação fonética, do fonema, não encaixa. E aí tem umas pegadinhas de provas que a gente vai resolvendo, eu vou contando para vocês no decorrer dos nossos encontros. Mas a gente vem aqui para a regrinha simples. Quando eu tenho N, é por conta da vogal. Então aqui, você vai encaixar o N. Então já temos, inclusive, um gabarito. Por quê? Você já eliminou essas duas. Em inglês, procure fazer isso, tá? Principalmente quando você trabalha com questões, de espaços. Então você já vai catando um gabarito, já vai procurando de modo que isso vá facilitando a chegar num tempo melhor, tá bom? Então vamos lá. Então, the year of 1665 was very bad for England, an epidemic of a terrible disease. Então aqui encaixa na regrinha normalzinha, N para som de vogal, A para som de consoante,
coisa específica, tranquilo, 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 tranquilo e calmo, tá? Então fiquem muito atentos, esse tema é muito frequente em prova, cai toda a prova, então artigos, né? Estudem bem, porque vale a pena, tá? É um tema extenso, né? Principalmente a questão do artigo definido, né? Tem algumas dicas aí boas, mas o principal bizu é esse. Presta bastante atenção se é algo específico ou se é algo genérico. Se for algo específico, uma coisa única de sua natureza, um ano específico, você tem que usar o artigo definido. Se for algo genérico, uma colocação geral, tem que usar o artigo indefinido, tá? Lembrando que A em regra para som de consoante e N para som de vogal. Quero deixar registrado com vocês um bizu, vou apagar aqui, no seguinte, vamos lá. Muito cuidado em relação ao H mudo, né? Quando você está falando do artigo. Por quê? Por exemplo, né? Vou voltar aqui. Quando você tem a questão do H mudo, tá? Apesar de começar com uma consoante, como por exemplo a palavra hour, aí você vai colocar A, não, você vai colocar o quê? N. Por quê? É o que a gente chama de silent H, e ele é muito comum nas provas de vocês, porque acaba virando uma pegadinha. Ah, toda vez que for A eu vou usar a consoante, né? Toda vez que for Azinha é consoante, toda vez que for N é vogal, mas cuidado, principalmente pega o bizu com as palavras hour, com as palavras, né? Heir, herdeiro, né? Herdeira. Cuidado com essas palavras que acontecem a questão do H mudo. Honor, honest. Então a banca de vocês ela já sabe que rola uma dúvida do candidato em relação a isso e coloca esse rol de palavras. Então você vai perceber o seguinte, todas as vezes que você estiver diante dessas palavras em específico, você vai usar o N. Por que que você vai usar o N? Porque apesar da palavra começar com uma consoante, você vai pensar que é o som de uma vogal. Então, fica um bizu para vocês, uma dica muito importante em relação a artigos, tá bom? E vamos seguir aqui na nossa resolução de questões. Então, a primeira já foi questãozinha de artigos. Vai seguindo no edital, vai ticando, que são temas importantes, tá ok? Então, vamos seguir. Aí, a gente parte agora para uma segunda questão, né? Percebam que a banca ela contextualiza tudo no inglês. Você vai ter ali, sei lá, 9 textos, 10 textos, 11 textos, como teve na última prova, mas é tudo de forma contextualizada. Dali ele tira a gramática, dali ele tira o vocabulário. Eu sempre falo para os meus alunos que a gramática é a sua zona de conforto. É ali que você tenta errar o mínimo possível para que você possa desenvolver a questão do vocabulário. Então a gente vem para essa próxima questão. Textozinho, read and answer the following questions, né? No caso aqui tinha uma outra questão, mas eu tirei, acabou ficando questions, mas question 2. Aí você vem, né? Every week, millions of dollars, parará, pereré. Vou pular para a parte principal. O que que a questão quer? Você olha que a questão ela está tratando de pronome reflexivo. Você já vai direto na questão. Tá? Não fica perdendo tempo no texto, a não ser que ele pergunte de acordo com o texto é verdadeiro afirmar, é falso afirmar. Caso contrário, vai direto para a questão, porque pode ser que o texto só esteja sendo utilizado de forma referencial para a gramática. Então você vem aqui, fill in the blank in the extract with the appropriate reflexive pronoun. Então você percebe que ele simplesmente quer que você escolha um pronome reflexivo de modo a completar esse espaço no texto. Bizu, qual é a dica? Dica é a seguinte, ó. Ele te deu espaço. Ele te deu espaço, obviamente, para você completar com o reflexivo. Aí você vem. Procura o sujeito dessa oração, porque a regra é que o reflexivo ele vai encaixar para o sujeito, independente da função que ele esteja desempenhando. Independente se é uma função reflexiva, enfática ou idiomática. Mas você vai procurar esse sujeito. Aí você vem. Achei o espaço. Opa, verbo. Advérbio. Opa, achei aqui o meu sujeito. Achei o meu subject. E esse pronome reflexivo vai voltar
para o sujeito. Então, quando eu digo and winners suddenly find with more money than ever before, o que eu quero dizer? Que os vencedores, os ganhadores, no caso aqui do nosso texto que fala de loteria, né, subitamente se encontram com eles mesmos, eles próprios, com mais dinheiro do que antes. Então perceba o seguinte, qual é o bizu se você estiver diante de uma questão de pronome reflexivo? Procura o sujeito da oração que você tem, porque você encontrando o sujeito, você vai fazer a relação I, myself, you, yourself, he, himself e por aí vai. Então aqui, olha, molezinha, nosso gabarito, themselves, letra A. Por quê? Porque eu estou voltando para o meu sujeito winners. Então, se eu estou voltando para winners, são eles, né? Então, aqui a gente faz uma relação direta com o pronome pessoal. Eles, lá, né? Que questão de substituição. Da mesma forma que se tivesse o we, nós, seria ourselves. Se tivesse you, seria yourself. Se tivesse he, seria himself. Então, o grande bizu na questão do pronome reflexivo, e é muito comum, cai toda a prova, especificamente falando de EA, é você olhar para o sujeito da oração que você tem. Não fica perdendo tempo, não. Você vai fazer igual, exatamente igual eu fiz aqui com vocês, tá? Você vai catar aqui, vai olhar o espaço, olhei um advérbio, o verbo, mas eu estou procurando o sujeito. Eu estou procurando quem está praticando essa ação e para quem que essa ação está voltando. Tá ok? Então, vamos seguir. Questãozinha 2 também, mole, mole. Questão 3. Questão boa também para a gente resolver aqui no nosso bisural. Vamos lá. Questão de modo imperativo, né? Aí vem o modo imperativo, de que forma que ele vai acontecer dentro de um contexto gramatical. Muitos alunos, muitos candidatos, eles acham que o modo imperativo ele vai acontecer diretamente, somente para dar ordens. Mas não. O modo imperativo, ele é usado sim, obviamente, para dar ordens, mas ele também pode ser usado para pedidos, ele pode ser usado para dar orientações, instruções, por exemplo, um manual de instruções. Ninguém lê, né? Mas ele é todo feito em modo imperativo. Por quê? Porque ele está dando uma instrução para aquela pessoa que está tentando, né, buscar uma informação. Então, ele pode ser usado, resumindo, para ordens, obviamente, mas também para pedidos, para conselhos, para orientações e até mesmo para proibições quando estamos diante da forma negativa e imperativa. Então, perceba que o valor semântico do modo imperativo, ele é variável, né? Não é somente para imperar como a gente tem na questão, né, do modo verbal, tá bom? E isso foi o que aconteceu nessa questãozinha para a gente resolver. Olha aqui. Ele diz assim, the imperative form, ou seja, a forma imperativa dos verbos sublinhados no texto expressa. Então, quando ele diz expresses, quando ele diz expressa, ele está falando diretamente que ele quer saber o meaning, ele quer saber o valor semântico. Ele foi usado para quê? Para designar um hábito, um pedido, request é pedido, grava bem essa palavra porque ela aparece muito em prova. Uma orientação, uma direction, uma direção, or some advice, ou um conselho. Aí você tem que analisar qual é o valor semântico desse verbo em relação ao texto. Aí você vem desenvolvendo. Aí vem. Before my grandfather died, he said to me, don't waste your time. Travel around the world, have a beautiful house, be with a person you love, and go to the beach. Have a lot of friends. Então observa o seguinte. Eu tenho aqui o modo imperativo atuando. Eu tenho aqui o modo imperativo atuando diversas vezes. Como é que eu sei que eu tenho um imperativo? Ué, você tem um verbo no infinitivo, iniciando uma frase. Porque a forma base do verbo no modo imperativo é infinitiva. Você tem 3 formas base de verbo. Infinitivo, gerúndio, que é o presente particípio, e o particípio passado. Aqui, no imperativo, você sempre vai ter o infinitivo atuando. Então, você tem aqui o infinitivo atuando. Viaje, tenha uma linda casa, fique com a pessoa, esteja com a pessoa que você ama, etc e tal. Aí você vem, ele está perguntando qual é o valor semântico dessa questão, dessa situação. Aí você vem aqui. Ó, é um hábito? Não. Está pedindo alguma coisa? Também não. É uma direção, uma orientação? Também não. Qual é o cunho que a gente tem aqui? Um cunho de um conselho aqui. Foi seu avô que disse para você e falou diversas coisas. Então aqui a gente tem que trazer
para o modo imperativo em seu valor semântico, não estrutural. Porque se a banca pergunta, aí uma outra dica para vocês, um outro bizu. Se a banca pergunta qual é a forma base desse verbo, você vai dizer que é infinitiva. Forma base de verbo é diferente de tempo verbal. É infinitivo, porque o modo imperativo ele vai se fazer através do infinitivo do verbo, do infinitive, sem o to. Mas aqui ele não quer saber forma base, ele quer saber expresses, ele quer saber o valor semântico, ele quer saber o meaning. Então, nesse caso aqui, né, essas três aqui seriam muito possíveis, tá? Mas o nosso contexto não permite isso. Então, aqui a gente trabalha com a ideia de advice, a ideia de conselho. Ah, mas eu não lembro que advice é conselho, Lívia. Bizu é só lembrar de aviso, advice é o mesmo radical e por aí vai, tá? Então, também uma questão tranquila e muito comum na prova de vocês. Então vai anotando aí, já falamos de artigo, pronomes reflexivos, agora uma questãozinha de verbo. A banca de vocês, gente, ela tem 24 questões, né? De inglês é muita questão. Então a gente tem uma rotatividade, tem uma quantidade de assuntos muito grande, né, para que seja trabalhado na prova. Então é importante a gente esgotar o edital, é importante a gente estudar reiteradas vezes, é importante a gente fazer muito exercício, porque o vocabulário eu sempre falo para a galera que é uma coisa muito pessoal. Então, cada um tem um nível de vocabulário próprio, né? Cada um tem um nível de vocabulário pessoal. E eu sempre digo, eu estudo inglês há tantos anos, principalmente enquanto professora, que a gente acaba estudando mais ainda, fora o passado lá quando eu era aluna de inglês. E a gente está sempre aprendendo, então isso é muito relativo. Então estude incansavelmente até o dia da sua aprovação, tá? Vamos pegar mais uma questão. Ainda relativa ao texto. Olha que interessante. Ele fala, a negativa para have a lot of friends. Ele quer então o imperativo negativo. Moleza, não vai perder uma questão dessa, não vou nem olhar as opções. Olha aqui. Don't waste, não gaste tempo, a própria construção do texto te dá uma dica, que o modo imperativo e negativo sempre é feito com don't. Por que, Lívia? Ué, quem é o sujeito do modo imperativo? É a segunda pessoa. Então, aqui por uma questão de analogia, enfim, né, a gente sempre vai usar don't para negativo, então vai ser sempre don't mais verbo, don't mais verbo. Então, o imperativo negativo é sempre don't plus verbo, don't mais verbo. Aí você vem aqui, ó. Have not a lot of friends. Não, cadê o verbo auxiliar? Não tem. Don't you, eu não posso deixar esse sujeito explícito. Isso aqui tá fora. Tá? Won't. Won't é futuro. Won't é a contração de will not. Não posso. Aqui não vai encaixar, não tem nada a ver com o modo imperativo. Então, ó. Don't have a lot of friends. Eu tenho don't, que é a forma base do imperativo negativo, mais o verbo no infinitivo, tranquilo, tranquilo e calmo. Então, duas questões, ó, no mesmo texto ele abordou duas questões sobre modo imperativo, uma perguntando o meaning, né, o que expressava, e a outra perguntando o imperativo negativo. E uma coisa interessante, quando a gente usa o imperativo negativo, também pode ter uma ideia de proibição, né? Então, pode ser que você esteja diante de um contexto em que a questão do imperativo negativo reflita uma proibição, em regra reflete proibições. Mas também pode ter um cunho de conselho. E aí você vai ter que analisar dentro da questão que você tem o valor semântico desse modo imperativo, tá ok? Então vamos seguir aqui. Para a nossa próxima questão. Tranquilo, né? Questão de pronome. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que vai cair pronome na sua prova. Então vamos lá. Ele vem aqui. A palavra it and she returned it to the tall dark young man se refere a. Pronome vai cair o seguinte. Grava isso porque é nectar. Ou ele vai pedir a quem que o pronome faz referência, é a clássica, ou ele vai perguntar, né, vai pedir para quem esse substantivo, né? Quem esse pronome substitui. Porque a função básica do pronome é substituir o nome ou fazer referência a ele. Então, nesse caso aqui, né, a gente pode ter um pronome objeto, um pronome pessoal, a gente vai ter que analisar dentro da questão. Então, ele fala assim, ó, she returned it. She é pronome pessoal, é sujeito. Retornou, verbo. It, objeto. Então, a gente tem aqui um pronome objeto.
Então ele vai retornar. Retornou o quê? O que ela retornou? Aí a gente vem analisando. When Sarah found a man, blá 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 blá. They met every week. Ó. Meias listradas enroladas entre as roupas dela. Na lavanderia. Ela devolveu ao alto, o homem alto, né? Com um sorriso tímido. O que ela devolveu? Ela encontrou uma meia. Então, o que ela devolveu? A meia. Devolveu. Esse it, ele tá retomando o quê? A meia que ela encontrou aqui dentro, enrolada nas roupas dela lá na lavanderia. Então, aqui fica fácil a gente fazer a referência, né? E perceber que esse it, ele tá retomando a meiazinha que a gente encontrou lá. Questãozinha de pronome objeto.